Então começou, galera. Esse aqui é o 2-1, podcast do 1-2 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick, ele é o Júlio Filho e você é o Lucas? E eu sou o Lucas, isso É o aí. Lucas, tudo bom, Lucas? Nosso convidado no episódio dessa semana do 2-1. Prazer falar contigo. Pô, Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite, né, cara? Rapidamente já respondi, já aceitei. É sempre gostoso eu poder participar aí com vocês. Obrigado, Júlio, também por participar aí do programa. E espero que eu esteja à altura do programa, que eu sei que só os nomes que vocês me falarem em off aí são grandes craques, grandes nomes, grandes parceiros. Espero que seja um bate-papo legal. Vai ser sim. Lucas Severino, aqui no 2-1. Vou deixar o convite para você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações. Toda segunda-feira a gente tem um episódio novo do 2-1. Lucas, me falaram um apelido teu, cara. Quero saber se você vai revelar logo de cara ou não. Ó, se for mosca, já acaba, já corta agora. Já não tem, já não tem resenha aqui, cara. Por incrível que pareça, eu não tenho apelidos, cara. O único que colocou isso é o Gustavo, né? Meu parceiro, Gustavo Caixa. Junto com o Cocito, nós fomos de Ribeirão para Curitiba e eu tenho uma pinta aqui, para quem não vê. Agora comecei a deixar a barba crescer, porque depois que ele pôs isso aí, eu tive complexo. Se fosse hoje em dia era bullying, né? Mas na época era sacanagem mesmo. E aí ele fala, um dia ele brincando, vou tirar essa mosca, e eu aqui era minha pinta, cara. Mas os únicos que me chamam, por incrível que pareça, eu acho que é respeito mesmo. Eles dois não têm respeito por mim, é o Cocito e o Gustavo. Agora, se tiver outro aí, você já me fala. Não, não pegou, então. Foram os dois Não, mesmo. não pegou, mas os dois é incrível, cara. Esse tempo atrás, eu fui no CT, o Gustavo tá lá agora, recentemente ele saiu, mas ele era auxiliar do 20. Aí eu chego, cara, fui com o pessoal para apresentar o CT, coisa séria. Ele, ô mosca! Aí eu olhei instantaneamente, assim, ninguém entendeu. Pô, o cara não tem apelido e é o único que pegou, mas é só o Cocito e o Gustavo que me chamam de mosca. É incrível, cara. Legal. Ô, Lucas, claro, a história do Eu Sou o Lucas, ela marcou a tua vida, né? Eu queria saber se ela foi premeditada e se você já falou com o Klemer depois sobre isso. Não, respondendo a segunda pergunta, nunca falei com o Klemer, cara, nunca tive oportunidade. É óbvio que o lance só me promoveu, né, porque queira ou não, ficou ali querendo me denegrir, ou até menosprezar, e eu nunca tive oportunidade de falar com ele, porque todos me falam que é um cara gente boa pra caramba. Eu tenho um amigo em comum que é o Rubens Cardoso, e o Kelly também tinha jogado com ele no Flamengo, mas não tive oportunidade. Não dá para saber se foi mal interpretada a frase dele, mas tem a frase dele falando, e agora tem uma pior que o pessoal aí de Curitiba achou, e ele fala, Lucas, que Lucas, tá de sacanagem? Ainda fala assim, então realmente foi, não sei se ele realmente não sabia, mas não foi premeditado, a frase, né? O que aconteceu é que, vocês lembram bem, vocês que gostam de futebol, acompanham e sabem da história, em 99 eu fiz uma Copa do Brasil espetacular, eu fui vice-artilheiro perdendo para o Romário. Para mim eu fui artilheiro, porque o Romário é tipo Pelé, né? Esse aí é fora da curva. Então eu fiz uma Copa do Brasil muito boa, com certeza em termos de divulgação, informação, não é como hoje, internet, mas o Atlético já vinha num crescimento nacional e de reconhecimento, né? A gente já estava em 99, o Atlético eu falo que depois de 95 é uma nova era e sempre com grandes equipes, com grandes destaques. E o Kleber fala isso, cara, me sacanearam demais. Os caras zoavam assim, falavam, pô, você tá pensando que você tá com moral, você não passa de um bará aqui, cara. É de um bará pra cá que te conhece. E aquilo, de uma certa maneira, só me motivou. Eu não fiquei com, eu quero fazer o gol de qualquer jeito. Tanto é que eu quis, faço a jogada do pênalti, e quem bate o pênalti ali não existia essa coisa de cobrador oficial. A gente errava pênalti pra caramba lá, então cada vez era o que estava o melhor momento. E o Kleber que bate. Só que eu tinha uma coisa na cabeça de falar alguma coisa na câmera e foi espontâneo. Saiu o Rubens Pós na época, o curitibano aí, um grande jornalista também da cidade. Ele falou, cara, vem na câmera. Mas ele não falou o que eu para fazer. Eu falei, pô, fiz o gol, fui e saiu aquele Eu Sou o Lucas. Eu queria falar muito prazer, na verdade, assim. Mas aí eu só falei, eu sou o Lucas. Mas o mais engraçado é que o Kelly chega, ele é o Lucas, né? Ele é o Lucas. Então, reafirmou e foi um marketing pessoal gratuito aí que eu fiz.
E Lucas, você falou que o pessoal brincou muito com você, né, por causa disso, mas ajudou a motivar o time também? Rolou assim uma união, vamos mostrar quem que é o Lucas, quem que é o Atlético? Ah, sempre tinha, né? Essa época se trabalhava muito com esse lado motivacional, né? E todo mundo queria, na verdade, a gente queria provar, né, que o Atlético já era um clube respeitado, né? Apesar de ter sido uma frase voltada individual para mim, assim, mas era um desrespeito perante tudo que o Atlético vinha, né, no crescimento. Já existia a Arena da Baixada, o CT já era um dos melhores do Brasil, enfim. Aí você individualizar numa frase que você não conhece um jogador que vinha se destacando, é óbvio, né, que as informações realmente eram limitadas, né? Hoje em dia, esse negócio de falar que está no eixo Rio-São Paulo é mentira. Vocês conseguem conduzir de uma forma brilhante assim o futebol e o esporte, né, do Paraná, né? É óbvio que sempre uma tendência maior do eixo Rio-São Paulo. Mas ali já aparecia muita coisa nossa, né? Então, e o cara falar que não me conhecia, poxa, aquilo motivou, só foi algo para motivar e fizemos um jogo excelente, assim. Ô Lucas, depois a gente fala um pouquinho mais do teu início lá no Atlético, tem muita coisa para a gente falar, mas tem uma coisa, uma situação que eu queria falar contigo. Você, em 2011, quando voltou para cá, você ficou um tempinho e decidiu se aposentar, né? O que passou na tua cabeça naquele momento e como foi o processo para mudar a chave de novo e voltar a jogar no Japão, onde você já tinha atuado por bastante tempo? Como foi esse convencimento aí? O que levou você a mudar de ideia? Porque quando o jogador fala, pô, vou parar, imagina-se que não tem volta, né? Que é uma aposentadoria mesmo, vai fazer outra coisa, vai tocar a vida. Mas você, pouco tempo depois, jogou aí mais 2, 3 anos ainda, né? Fernando, obrigado principalmente para você me dar a oportunidade de falar algo que tem gente que acha que eu tenho uma mancha, alguma coisa ruim, né, para falar, e eu não tenho nada, porque as pessoas não me perguntam, talvez até com receio disso ser algo ruim. Pelo contrário, eu voltei para o Atlético em 2011, a convite do Valmor Zimmermann, o doutor Edilson Tille, eles me fizeram um convite, um projeto interessantíssimo, o presidente na época era o Marcelo Marcos, tinha uma turma que era da minha época lá de 98, 2000, então eu tinha muita confiança que eu poderia ainda, com 32 anos, contribuir com o Atlético, mas também tendo ciência que eu não era o garoto de 20 anos, né? Isso era uma coisa na minha cabeça, que eu sabia que eu teria que conquistar novos torcedores, a geração de internet, que muita gente não me conhecia literalmente, né? Não sabia como eu jogava, como eu me portava, mas o que eu vi ali no Atlético em 2011 foi um time que, por mais que tivesse uma estrutura perfeita, né, um time realmente muito abaixo tecnicamente, assim. E logo de primeira eu vi que para um campeonato brasileiro seria muito difícil. Nós tivemos 4 treinadores, né? Foi o Sérgio Soares, aí Leandro fica de interino, veio o Geninho e depois o Adilson, né, Batista. 4 treinadores no período que eu fiquei de 5 meses. Eu não estava acostumado mais com aquilo. Eu tinha vivido 9 anos e meio fora do país e com umas situações totalmente diferentes, com projeto, com planejamento. Então, quando eu me deparo que não era para mim aquilo, e muita gente acha que eu tenho problema com a Adilson, eu já falei com a Adilson, com o Ivair também, não tem nada a ver, porque o meu começo é promissor. Eu tinha 14 jogos, 7 gols até o Geninho. Depois com a Adilson, que eu jogo acho que mais 5 jogos e não fiz nenhum gol. Mas eu vinha num processo de readaptação. Era normal eu ainda ter e já tinha feito 7 gols, então assim, não era de todo ruim. Só que ali eu me deparo que eu acho que ia ser difícil para mim, e sim queimar minha história, e fui honesto com o Marcos, eu falei, olha, eu não aguento mais, ele pode provar, Paulo Rink, Ocimar Bolicem, eu não peguei um centavo, teve muita história, eu fiz o acerto, eu falei, eu não quero nada, tinha o mês de maio, os dias que eu trabalhei, que eu parei dia 11 de maio, o Atlético me pagou certinho, nunca pus o Atlético na justiça, nada. E eu pedi para eles, olha, se vocês têm dúvida que eu vou parar, faça uma carta, né, que eu não possa jogar. E o próprio Marcos falou, não, cara, não tem nada disso. Se você quiser encarar outra situação. E eu estava realmente desanimado com o futebol. Só que eu recebi uma proposta, cara, de uma situação do FC Top, logo depois de 2 meses, que mudou, assim, eles vinham do terremoto, cara,
todos os brasileiros estavam saindo do Japão, todo mundo tinha medo de ir para o Japão, por causa de radiação, vai ter câncer. E o time que tinha me salvado, porque eu tive uma curva muito negativa, né? Depois que eu saí do Atlético, cara, eu fiquei praticamente 4 anos sem jogar futebol bem, né? E eu fui jogar novamente bem, cara, no FC Tóquio. Então, o cara jogou duro comigo, falou, pô, quando você precisou, a gente te deu uma nova oportunidade, a gente precisa de você. Todo mundo acha que eu fui ganhando milhões, cara. Não vou falar porque eu nunca falei em valores, mas eu fui ganhando 5 vezes menos de quando eu saí do Japão. Fácil, assim. Só que eles precisavam realmente de um cara que a torcida gostava, o país precisava, né, de ter uma motivação ali, questão do terremoto, e voltei por isso, mais de gratidão. Quando você voltou, era a segunda divisão ou era de elite? Segunda divisão, exatamente, o time tinha perdido, e lá no Japão, a primeiro ano que você está na segunda divisão, você tem o mesmo valor de televisão e da liga, né, porque lá tem liga, não é igual a CBF, lá tem a própria liga, J-League. E a partir do segundo ano, cai pela metade. Então, a gente não pode... Estava em 13º. Nós batemos campeão, ainda campeão da Copa. Eu fui sozinho e falei para minha esposa, não, são só 5 meses, vou tentar fazer o time subir. Só que aí voltou a chama, né? Reacendeu, porque era um lugar onde eu era bem quisto. Lucas, a imprensa bateu pesado? Alguns, cara. Eu me lembro bem, cara, falaram que eu ganhava 200 mil reais. Eu acho que hoje é difícil ter um jogador no Atlético que ganha 200 mil reais. Hoje em dia é difícil. Não sei qual que é o teto, mas você imagina em 2011 um cara ganhava 200 mil? Nem o Paulo Baia, eu acho que ganhava isso. Então, alguns falaram que eu ganhava muito, isso me entristecia, mas não foi isso que fez eu parar. Fez o medo que eu tinha que aconteceu, que era cair com o Atlético. Não joguei nenhum jogo, eu acho que eu me sinto, lógico, culpado também, que eu fiz parte do processo ali de criação do time. Mas o que me fez foi eu logo ver que o time não ia dar liga, e vocês viram aí, vocês sabem tudo o que aconteceu, o time caiu realmente para a segunda divisão, problema do Moro, Garcia, enfim, vários problemas que aconteceram naquele ano desastroso do Atlético. E você acompanhou de lá, Lucas, essa queda do Atlético? Como que foi, né? Eu acompanhei, cara, na verdade, o Paulo Rink me defendeu muito, porque tive a torcida sempre é paixão, né? E realmente, como o Fernando falou, a dúvida que ele tinha, muitos talvez tinham na época, e eu não... Talvez um erro meu, eu não dei nenhuma declaração depois que eu fui lá para o Japão. Eu nunca tive assessor de imprensa, e não tenho. Você pode ver, o Fernando vai te garantir que ele mandou mensagem para mim, eu respondi prontamente. Nunca me preocupei com essa questão de imagem, sempre quis ser eu mesmo. E naquele momento eu acho que eu fui covarde de não dar a resposta, porque a internet é muito injusta, né? Então, se eu pego lá um cara que nem me conhece, começava a falar um monte de coisa, o cara é mercenário, eu fosse responder aquele cara, depois ia ver, eu falei, sabe uma coisa, melhor eu tinha lá só no Facebook, não virar uma bola de neve. Tirei e deixei. Só que o Paulo Rink, na época, deu uma declaração muito boa, porque ele falou, ele me defendeu, ele falou, não, mas ele parou e não foi desse jeito, foi depois de 2 meses, enfim, as pessoas que estavam lá dentro sabem do meu caráter, né? Sabem que eu não fiz nada e nem ganhava tanto no Atlético, não deixei o Atlético mal ali das pernas, não. Foi tranquilo. Falando do Japão, foram mais de 10 temporadas, né, ao todo no Japão, no FC Tóquio, no Gamba Osaka. Foi campeão da Copa da Ásia lá no Gamba, né, tudo. Queria que você falasse aí dessa experiência, porque você aparentemente se adaptou muito bem lá, né? Como que era a tua relação com o povo japonês, com a cultura? A gente cresce, né? Eu sofri muito na França por ter ido muito jovem, com uma transferência de um valor exorbitante. Lucas, você não valia isso? Não, pelo momento eu valia. Eu tinha feito 20 gols em 6 meses. Eu era terceiro na bola de ouro da Placar, perdendo para Romário e Ronaldinho Gaúcho. Então eu vivia esse momento que me contemplaram até um leilão, porque não era talvez para ser 21 milhões, mas era para ser 15, como era para a Inter. O próprio Petralha esse dia me contou a história, e na verdade ali o Rennes queria um projeto, né, para um garoto despontar, e eu sofri muito. Então, quando eu vou para o Japão, fui comprado, mas não por esses valores, e eu não chego como uma promessa. Eu já era um jogador pronto, com valores dentro da realidade do clube, e aí eu pego o Kelly, que é um cara espetacular, que me ajuda. A minha adaptação foi toda feita pelo Kelly naquele ano, me dando apoio. E eu conheci um país incrível, cara. O Japão me mudou como ser humano, em termos de disciplina, organização, de educação, que são fatores
obrigatórios, né? Aqui no Brasil a gente elogia quando uma pessoa é educada, a pessoa é disciplinada, a pessoa é organizada, são méritos, né? E lá não, é obrigação. Então isso eu incorporei e posso te garantir que nesses 10 anos, essas 10 temporadas, eu cresci muito mais como ser humano do que propriamente dito como profissional, porque vocês trabalham no futebol, sabe que o nível é mais baixo, mas eu falo para todo mundo, é mais fácil jogar com o Messi ou jogar com o japonesinho, velho? É muito mais fácil jogar com o Messi. As dificuldades que eu tive lá foram enormes, assim, ficar 10 anos não foi fácil, assim, dentro de campo, como todo mundo acha. Tanto é que eu nunca fui artilheiro da J-League. Você aprendeu a Mas língua? Aprendi muito porque eu pensei, uma das minhas dificuldades na França é que eu sempre estava com intérprete. E em conversas como essa nossa aqui, pô, vai numa televisão, vai com intérprete. Pô, vai no churrasco, vai com intérprete. Aí eu mudei a chavinha. Falei, não, eu preciso me relacionar com o japonês, eu preciso aprender a cultura japonesa. Aí o primeiro passo era aprender a língua. É óbvio que é mais difícil, mas eu falo bem japonês. E rolou alguma situação engraçada no começo, aí, com o idioma, aprendendo a falar, pedir alguma coisa errada? Várias. Tem uma muito boa que eu morava do lado do CT, e aí um guardinha, assim, pô, o CT do FC Tóquio é no interiorzão de Tóquio, assim, porque a Tóquio é um estado ali, né, e eu tava no interior, assim, é uma cidade que chama Kodaira, e morava do lado do CT, eu ia a pé pro CT, e no começo, cara, um guardinha me para, e falando, e eu pedi a caneta para ele, tentava falar inglês e tal, e de repente eu falei, cara, não tô entendendo, liguei pro intérprete, o intérprete falou, não, ele quer sua carteira de identificação, não quer autógrafo, não. Aí eu pensando que ele queria ver autógrafo e não queria nada de autógrafo. Então, assim, passei essa e várias outras, porque é difícil. A direção também, já entrei contramão, porque é do lado oposto, assim. Mas é um país que, se vocês não conhecem, agora, lógico, com pandemia é mais difícil, mas quando tiverem oportunidade, é um país que muda sua mente, assim, em termos de cultura, é bem bacana. Você gosta da cultura, assim, desenho japonês, mangá? Ó, minha filha vai ter... Ela nasceu lá, mas ficou 3 meses. O aniversário dela vai ser o Naruto, cara. E, enfim, também gosto de mangá, gosto de tudo. Enfim, eu já sou talvez mais velho que vocês, já vinha com a história do Jaspion, sabe? Dos Eu assistia Changeman. muito Jaspion, Changeman. Então, assim, eu já venho dessa questão aí dos desenhos japoneses, depois Dragon Ball, enfim. Para mim foi uma realização, porque o Japão sempre teve várias histórias, vários filmes, né? Você chegar ali, você vê aquele negócio que é de verdade, né? A gente fala que Paris é cidade de luz, mas Japão que é uma cidade de luz. É luz para todo lado. Você vai naquele lugar, aqueles letreiros lindos que a gente só vê em filme. Então, tudo isso me motivou a querer ficar cada vez mais, aprender cada vez mais. Foi bem interessante, porque ficar 10 temporadas não é fácil. Apesar que eu tive esse hiato aí, né, de 5 meses, mas foi bem interessante essa minha passagem. E, Lucas, como que é a torcida lá no Japão, a relação, cara? É parecido com o Brasil aqui? Os caras cobram igual, te param na rua ou te respeitam mais? Você podia andar tranquilo? Cara, esses dias eu vi o Sheik dando uma declaração que ele andava de peruca. Eu tive tanta moral quanto ele lá, e já vi Zico na rua, que tem muito mais moral que nós dois juntos e mais o resto do Brasil. Rui Ramos, encontrei várias vezes. Eles têm uma idolatria que é peculiar assim no japonês, mas muito respeitosa. Não são frenéticos como os brasileiros, que aí tem até as mulheres, né, assim, que querem... Tem uma educação tremenda. Um caso, uma vez também, eu fiquei num restaurante e eu, minha esposa, bebendo. Ela falou que tinha reparado que um cara tinha me reconhecido, isso quando a gente entra no restaurante, e fiquei, sei lá, 3 horas no restaurante, o cara esperou terminar o jantar para me pedir um autógrafo ali e tirar uma foto. Então, são bem respeitosos, e dentro do estádio, assim, também. É um evento, né? É um entretenimento. Eu acho que para nós, que somos apaixonados pelo futebol aqui, ainda demora essa maturidade vir, né? Porque o ideal seria isso. Eu acho que aí no Atlético, quando o Petralha pega um pouco nisso aí, de querer fazer entretenimento, é porque ele vai nos Estados Unidos, ele vai no Japão, e é um entretenimento, né? Você ir num jogo. Ou de basquete, no futebol, no caso que eu tô falando no Japão, as pessoas vão lá e com a família, e vai para comer mesmo, vai para se divertir. Como a gente tem um fanatismo um pouco aflorado, eu acho que vai ser difícil, vai demorar um pouco, mas a torcida não tem nada a ver. Perdeu o bate-palma, empatou o bate-palma e ganhou o bate-palma, é
É um verdadeiro espetáculo mesmo que eles vão fazer dentro do estádio. E no teu período no Japão, você acho que coincidiu também com a explosão lá do Pride, né, do MMA, do Vale Tudo, e tinha muita gente daqui de Curitiba, Vanderlei, Shogun, Ninja. Você chegou a conhecer o pessoal lá também? Porque Cara, não aquilo conheci lá... pessoalmente, e era um desejo meu, assim, porque e coincidia muito, porque eles lutavam muito de sexta, e aí normalmente a gente estava concentrado, não conseguia ir, eu nunca fui muito de sair, assim, porque eu sei que eles iam, tem um bairro que chama Roppongi, ou Roppongi, que, em japonês falando, e eu sei que eles iam muito lá, que é um bairro praticamente internacional, mas nunca consegui ver eles, assim, e olha só, eu não era tão apaixonado. Depois que eu voltei em 2011 para o Brasil, que teve a luta do século, né, com o Anderson Silva e o Belfort, que ali eu comecei a gostar e realmente, na época, o Pride estava até passando o futebol. Olha só que interessante, foi até uma pergunta legal, em termos de popularidade, porque o beisebol sempre foi, aí o sumô, e o futebol era o terceiro. E nessa época, o MMA, o Pride, a luta livre, estava passando. Só que depois aí tem umas perdas ali. Para nós foi bom, porque o futebol daí, voltou a 2007 crescer. até o Pride, né, ele acabou, né? E acabou. Teve problemas com máfia lá, tudo mais. Exatamente. Lá. E daí depois o UFC acabou tomando esse lugar. Exatamente, né? Exatamente. E aí no Japão não tinha grandes lutadores assim para promover de uma maneira que ganhasse do futebol. O futebol japonês veio crescendo e o mais interessante, não com os estrangeiros, com os próprios japoneses, que foi algo que eu acho que eu tenho mais credibilidade no Japão por isso, porque eu peguei uma geração onde se falava só do Nakata e do Nakamura, né? Ou do famoso Kazu. Até hoje joga, até hoje joga. E assim, mais ninguém, né? E aí, quando o futebol japonês começa a ter uma proporção maior, camisa 10 do Milan japonês, que era o Honda, o Nagatomochi titular da Inter de Milão, o Kagawa sendo vendido do Borussia pro Manchester. Então aí cresce e aí depois vem uma centena de japoneses que realmente jogam, porque tinha uma coisa interessante, Fernando e Júlio, que a maioria de japoneses que fosse para a Europa era através de patrocinadores. Não eram por méritos técnicos, eles iam pelos patrocinadores, então o cara quase não jogava, ficava lá 1, 2, 3 anos. Era meio que uma marca até para o Japão mesmo. Exatamente, né? Até para promover mais ainda o futebol no Japão. E depois desse tempo aí, desses 10 anos aí, não da minha presença lá, mas do futebol japonês, cara, o japonês evoluiu muito. A Copa do Mundo de 2018 foi uma prova disso, até no aspecto, poxa, os caras são bons, mas ainda falta experiência, porque ganhando da Bélgica lá, de 2-1, faltando 1 minuto, 2 para acabar o jogo, eles levaram um gol de cabeça, quer dizer, de contra-ataque do escanteio que era do Japão. Então, falta uma evolução, mas deu para provar que eles evoluíram muito. E o Kazu? Tem o que amor, tem no DNA dele? Porque você não estava nem jogando profissional, ele já era profissional. Né? Você aposentou, desaposentou, aposentou de volta e está jogando ainda. Verdade, Fernando. Mas é um amor, o cara fala português. É outro caso que se vira e mexe, você encontra lá no restaurante japonês, no restaurante brasileiro que ele adora. E nunca vi ele de peruca também, não cornetando, mas é um cara que fantástico pra caramba. E eu não sei o que ele tem no DNA, cara. O cara, ele quer bater todos os recordes e desejo vida longa, literalmente, para ele, porque é um cara excepcional. Você vai fazer essa ponte com o Kazu pra gente ainda, hein? Fazer uma entrevista com ele. Se você tiver esse contato aí, olha, vai ser super legal poder falar com ele, porque o cara é uma lenda, né? Vou conseguir, sim. Tenho contatos próximos dele lá. Yokohama FC, o diretor esportivo, é um grande amigo meu. É o cara que estava no FC Tóquio. Se vocês quiserem, ele também fala português. Eu vou pôr em contato aí para... Eu não sei se o Kazu fala 100% japonês, mas eu acho que ele... Um bate-papo desse que é descontraído, assim, que não é nada formal, eu acho que ele vai bem. A gente bota você na roda e traduz. Olha só que traíra, quer provar meu japonês. Já colocou de produtor do programa, agora tradutor. Tudo na faixa para ele não me cornetar, né? Perguntas mais leves aí até acabar aqui. Cara, você comentou que ficou 4 anos sem jogar, digamos assim, depois de sair do Atlético, né? Primeiro no Rennes, né, na França, depois ainda teve o Cruzeiro, o Corinthians, antes de ir para o Japão. Mas voltando ali para o Rennes, o que pegou mais, cara? Tinha algum brasileiro? Acho que o Luiz Fabiano estava lá na época, né? Teve a Olimpíada de 2000 também.
como que foi esse momento, né, cara? Porque teoricamente era um momento de explodir na Europa, digamos assim. Você contou que teve uma dificuldade maior e tal. O que que pegou lá para você? Você tocou no ponto, né? Esse cronograma aí só inverto ali, porque as Olimpíadas talvez tenham sido o carro-chefe para esse meu hiato no futebol aí. Eu realmente me abalei muito. Bom, enfim, o Brasil se abalou, né? Perder os caras em 9, a gente em 11, né? Quem não ficou triste com aquilo lá, quem não ficou decepcionado. Mas eu, como amante e exigente, competitivo como eu sou, aquilo me abalou muito. E demorou para eu entender que é a vida que segue, né? Não adiantava eu ficar lá, pô, perdi a Olimpíada, não vou ter medalha, poxa, perdi espaço na seleção, sonhava com Copa do Mundo, é óbvio, porque tirando o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo, né, todo mundo tinha chance. Você vê que o Alex não foi, mas teria a chance de ir. Era aquela coisa, eu poderia estar lutando. Se você explode na Europa naquele momento, você ia estar brigando por uma vaga ali nos 23. Não desmerecendo, porque eu amava os atacantes que foram, assim, são referências para mim, principalmente o Luizão, o Edilson, o Denilson. Mas eu digo, fenômeno, só o Ronaldo. O resto eu acho que eram bons jogadores, foram muito bem onde passaram, mas assim, eu acho que naquele momento que eu vivia dentro do Brasil e vou para a Europa, se eu mantenho o mesmo nível, me comparavam a Ronaldo. É óbvio que eu consegui cortar, que eu falei, não, cara, igual ele, esquece. Esse cara é fantástico. E eu acho que isso, eu não consegui assimilar essas comparações, eu não consegui, dentro de campo, ter a autocrítica de saber que eu precisava, não que os franceses mudassem, mas que eu mudasse meu comportamento, que eu me adaptasse, que eu falasse a língua, que eu entendesse certas situações, né? Por exemplo, esse jogo você não vai jogar porque tem jogo da liga lá, a gente quer montar um outro time. A gente não está acostumado com isso, brasileiro. Até hoje o brasileiro ainda sente, né? Poxa, o cara não joga, na próxima rodada ele é titular. E algo que eu não passava por minha cabeça porque eu estava acostumado no Atlético a ser idolatrado. Eu não digo nem que eu era mimado, mas assim, tinha um carinho especial, né? Justamente por saber do meu potencial, e lá é tratado como igual. Algo que é correto. Eu acho que hoje a gente sofre um pouco com o Neymar por isso, né? Por não existir essa questão, cara, você é igual a todo mundo. E você tem um talento acima dos outros, mas quando entra em campo você é 11 como os outros. Eu te passei por esse momento e demorei a ter start, até por não ter um staff que hoje em dia tem um coach, tem um psicólogo, tem um assessor de imprensa, tem tudo. Eu não tinha, era eu, meu empresário e Deus, né, cara? E até passou isso, o cavalinho passa, como eu falei que eu não era um fenômeno, vieram outros jogadores que me atropelaram, e aí fiquei no caminho, você ficava triste, quando eu volto pro Brasil também não consigo jogar, e não consigo jogar literalmente, porque não tinha espaço. Os outros caras estavam melhor que eu, não existe desculpa. Quando o cara fala, se for perguntar para uma torcida do Cruzeiro, o cara nem lembra que eu joguei lá. Porque eu não tive assim, o cara jogou mal, me fala um jogo ruim meu, eu vou falar, me fala então qual jogo? Cara, porque eu tive pouco espaço e por culpa minha, por não me dedicar, por estar ali no treinamento e não demonstrar que eu estava melhor. E no Corinthians eu me machuquei, cara. Eu tive 6 meses de contrato e 3 meses eu fiquei com o pé quebrado. Eles tentaram fazer uma reabilitação sem a intervenção cirúrgica no quinto metatarso. Eu voltei rápido, em 3 semanas eu estava treinando, quebrei de novo, no mesmo lugar. Então, assim, foram vários fatores que não é desculpa, e eu sempre ponho, né, bato isso muito firme, que o grande culpado fui eu. Porque se eu tivesse realmente me dedicado mais, e sabotado menos, eu não teria nem voltado para o Cruzeiro e Corinthians, né? Então, assim, tudo isso aí depois é consequência dos erros que eu cometi lá na França. E bem erros próprios, né? Qual que era o teu time de infância? Você Corinthians. era Corinthians, é isso que eu ia fazer essa relação aí, porque eu achava que era o Corinthians mesmo. E deve dar um sentimento estranho, porque você torcia para o time, torce para o time, queria jogar, vestir aquela camisa e não consegue, até por causa das lesões. Decisão, mas decisão totalmente paixão, assim, e mais uma vez errada, equivocada. Eu vou pro Corinthians, que tinha o David, o Gil, o Leandro, contrataram o Liedson junto comigo, 5 atacantes do mesmo nível, e o Liedson ainda um grau acima, porque ele tinha ido muito bem no Flamengo, então eu chego como um patinho feio. É óbvio que eles dariam muito mais credibilidade, muito mais moral pro Liedson. E o Tite deve ser puto comigo até hoje, desculpa o palavrão, porque eu deixei eles na mão lá.
e era para eu ser um atacante do Grêmio naquele ano e preferi ir para o Corinthians. Mais uma vez, decisão totalmente equivocada. Eu digo para vocês até do Rennes, é fácil eu falar hoje, né? Porque financeiramente, eu e Petralha, a gente teve uma conversa bem aberta, assim. Financeiramente mudou minha vida, então até hoje eu vivo tranquilo pela transferência que eu tive do Rennes. Na época ainda tinha os 15%, então eu sempre fui bem conservador, bem tranquilo. Me ajudou a eu ter a vida que eu tenho hoje. Mas pensando profissionalmente, foi uma decisão totalmente equivocada. Eu tinha que ir para um clube grande, talvez desse clube grande ser emprestado para um time pequeno, como foi o Adriano, enfim, como outros jogadores que também tiveram dificuldade no início, tiveram sucesso depois. Então, você falou da Inter, né, Lucas? Você chegou a citar a Inter. Que outro time ali que estava também na briga? Que você achou que... assim, de concreto, só a Inter, né, que era o certo mesmo, que eu pensei que eu tinha sido já vendido. Era aquela coisa, vou jogar com o Fenômeno. Tem um quê de frustração de não ter conseguido isso. E o outro que muitos falaram, mas não chegou até mim, assim, que era do Olympique de Marselha, que era o Abel que estava, e ele tinha levado o Adriano. Mas, assim, mostrar contrato na minha mão, só da Inter mesmo. Que aquilo lá eu só não, infelizmente, né, não dá para você ficar vivendo, mas foi uma situação bem frustrada, assim. Mas depois sempre o Petralha falava, cara, mas financeiramente é melhor, nesse lugar você vai jogar mais. Então, teve esse poder de convencimento e você arrependimento. E o arrependimento depois do Cruzeiro, quando você foi para o Corinthians, você podia ter ido para o Grêmio, chegou a conversar com o Tite, estava encaminhado já, é isso? Não sei se vocês lembram a época, vocês estão velhos igual eu, né, cara? Era PTA que falava. Hoje em dia, né, o bilhete eletrônico, eu tinha com o PTA na mão, tudo certo, tudo pronto. O Cruzeiro já tinha me liberado, já tinha falado com o Luxemburgo, tudo prontinho para ir pro Grêmio. Só que aí eu tive uma decisão, mas assim, teve um problema ali de empresário, né, negócio de comissão, e um dia depois aparece o Corinthians. Eu falei, não, esquece o Grêmio, vamos embora. Vamos embora. Mas não tinha assinado o contrato, mas tinha um acordo verbal, assim, encaminhado. Mas então, até hoje, se considera que é uma decisão errada essa? Ah, sim. Eu tive algumas... eu sei do meu potencial quando eu olho alguns vídeos meus, assim, né? Principalmente no Atlético e no Botafogo, que foi aquele de Ribeirão. Inclusive, jogando no Botafogo, fui para a seleção brasileira. Eu vejo que eu tive uma carreira mal administrada, porque eu poderia ter ido muito mais longe. O crédito que eu tenho no Atlético, o respeito, o carinho, a idolatria, isso nada compra. Para mim tá ótimo, é fantástico isso, até de vocês da imprensa, né? Como eu nunca tive problema de relação, é gostoso, me satisfaz, me deixa eu satisfeito de tudo que eu fiz na carreira, mas vira e mexe, você fala, poxa, eu poderia ter ido mais, né? Eu sei do meu potencial, poderia ter chegado mais longe. Eu ia fazer uma comparação aqui, eu não sei se ela é correta ou não, mas você jogou com o Luiz Fabiano, né? Não sei se virou muito amigo dele ou não. Muito. Somos irmãos. E ele teve uma carreira de bastante sucesso na Europa, no Sevilha, ele fez muitos gols lá, mas se imaginava que você poderia ter uma trajetória parecida, não sei se no mesmo nível que ele teve lá, mas uma coisa parecida, né? Sim, Fernando, é justamente isso. Eu até acho que ele, como finalizador, assim, ele tinha um potencial melhor que o meu. Não é porque ele é meu irmão eu vou puxar o saco dele, mas eu gostava do estilo dele. E apesar dele ser forte, ele também sabia jogar, né? Ele tinha qualidade técnicas também. Mas se você pega meu histórico, eu vindo de seleções de base, desde o Botafogo de Verão. Então, a minha geração, o Ronaldinho um ano mais novo, o Luiz Fabiano um ano mais novo, mas aí Fernandão um ano mais velho. Todos esses eu pegava eles na seleção. Edu Schmidt. Você estreou como profissional com 16 anos lá no 16 Botafogo, anos. né? Então, assim, e chego no Atlético, poxa, difícil você jogar no Atlético que já tinha uma história aí de grandes atacantes, né? Eu venho, não vou nem Jackson, Sucupira, que esses aí, né, são ídolos, né, que ficaram na prateleira ao concurso. Mas eu pego geração Washington Assis, Paulo Henrique, Oséias, o Tuto e o Varley ali, então para mim era uma pressão também, poxa, ter que substituir. E cara, na minha época eu não lembro da torcida ficar com saudade assim deles, porque realmente eu consegui retribuir dentro de campo, corresponder, ter títulos, ter gols importantes e a sequência aí como eu falei, é tudo por
decisões erradas, né? Tomadas de decisões erradas nas escolhas dos clubes, decisões erradas depois de estar no clube, de não me comprometer como profissional. Eu não digo nem de balada à noite, que eu casei muito cedo, assim, mas esse comprometimento de saber que você tá mal e você precisa melhorar e treinar mais e se dedicar mais, isso eu não tinha esse discernimento, então isso me atrapalhou muito. E essa chegada do Botafogo bem jovem, né, Lucas? Você veio acompanhado também do Cocito, do Gustavo. Como que foi, né? Fazer uma transição junto aí com os caras que são teus amigos também, né? Deve ter ajudado muito, imagino. Poxa, ajudou muito, porque, na verdade, eu e o Cocito, a gente não era nem tão amigo aqui no Botafogo. A gente tem uma diferença, mas a gente não era parceiro. E a gente chega aí, cara, a gente vai morar junto. O Gustavo foi com a namorada, com a Heloísa, que é a esposa até hoje. Não que a gente se distanciou, mas era diferente, né? O cara já casado. Então, eu e o Cocito, a gente descobre tudo Curitiba, as coisas boas e ruins, né? Você e o Cocito pegava e entrava na caneleta na contramão, né? Não vai no caramba. Não vai no carambola que lá tem muito torcedor, ou parada obrigatória, tem essas coisas. A gente viu, eu e ele, a gente viu muita coisa antes de ser ídolo, né? O Cocito até, eu coloco ele numa prateleira acima de mim, não só pelo título brasileiro, porque o Cocito, ele conduziu essa geração aí desde antes. O Cocito sempre cobrou muito, o Cocito sempre brigou muito. E nesse começo nosso, ninguém nos conhecia, cara. Então a gente saía, tranquilo e consciente, vendo que, opa, aqui não dá para eu ir, ali dá para eu ir. O Cocito logo já arranjou a Mirielle, que está até hoje. Eu já tinha a minha namorada, que é a Lúcia. Então a gente conseguiu descobrir que Curitiba era uma cidade fantástica, maravilhosa, onde a gente poderia realmente desfrutar. O Cocito me cobrava muito, cara. Ele como amigo, assim, a gente teve altas brigas. Porque tem uma dentro do vestiário, né? No jogo da Aliança Lima, da Libertadores. Conta essa. Essa aí é boa demais, que até isso que é bom, que eu já falei até numa palestra aí para os moleques do Atlético, o quanto é bom você ter um cara que realmente luta pelo clube. O Cocito era reserva, o cara que eu briguei dentro de campo era o que ele concorria, que era o Marcos Vinícius, o Marcão, e dentro de campo, vocês assim talvez não tinham, hoje tem mais uma maneira de você observar mais, mas eu sempre fui muito briguento assim, queria ganhar, lutava, dava carrinho, centroavante que dá carrinho, não existe hoje em dia, cara, eu vejo, não tem, eu queria ganhar, queria lutar, e o Marcos Vinícius tocava muita bola para trás, assim, pegava, conduzia, e eu gostava da torcida do Atlético, ela incentivava a gente, gostava não, adora ainda, né, ela joga para cima, não quer saber de tática, o negócio é ir para cima e sufocar os caras. E esse jogo, cara, quando ela começava a gritar o nome do 12º jogador, é porque a gente tava mal. Sabe quem que é o 12º jogador, né? Que eles começam a gritar aí. O Raça, que eu não sabia quem era esse aí, o Raça. Raça. Aí eu falei, poxa vida, cara, a gente tem que jogar. E o Marco, cara, vinha, eu fazia o giro no fundo, ele pegava o eu fazia o giro, vinha na frente. E aí eu fiz um gesto que nunca mais na vida eu fiz, que foi levantar os braços e reclamar, e a torcida muito próxima, poxa, o Marcão pegava na bola, a torcida começou a vaiar ele. Eu entro no vestiário no intervalo, cara, vem um soco, velho, ele fala que é tapa. Eu falei, cara, não foi você que sentiu, né? Tava na parede, você é louco, você tem moral, é que o cara não pode nem relar mais na bola, você não pode fazer isso, não, a gente discutiu, eu vi que tava errado, só que eu fiz o gol da vitória e eu fui comemorar com ele lá, chorando, né, aprendendo, pedi 1000 desculpas pro Marcos Vinícius depois, aprendizado monstruoso para mim, assim, que não se deve fazer isso jamais com um companheiro, e foi uma história legal, porque um cara que estava no banco, a gente era irmão, amigo, morava junto, depois se tornou aí padrinho um do outro, de casamento, e ele defendeu o amigo, né, pensando na equipe, pensando que a torcida ia pegar na pé do cara, enfim, é uma história que é engraçada, mas ela realmente me fez crescer também. E Lucas, se na ida para o Japão, na última, né, você viu o Atlético ser rebaixado, nessa outra ida para a França, você viu o Atlético ser campeão, né? Um ano depois de você sair, vem o título brasileiro. Você sabe que eu sou o maior pé frio do mundo. Eu ganhei muitos títulos na minha carreira, ganhei muitos, cara, não posso negar, eu não vou reclamar. Tem vezes que eu falo 14 que eu incluo de 98, aí como ninguém pesquisa, aí quando o cara sei que pesquisa muito, eu falo que tem 13, que aí eu tiro de 98 Paranaense. Mas você não jogou, né? Você tá então, mas eu coloco ali, mas eu coloco, para quem não é historiador, que não sabe muito, eu falo que é 14. Mas para vocês, eu sei que vocês vão ver lá, vai falar que é 13. Então deixa 13. Mas ganhei muitos títulos, mas tem dois que eu
que eu sinto, assim, falo, putz, era pra eu estar ali, né, cara? E, assim, o de 2001, 70% do time vinha, né, daquele projeto de 99. Mas eu fiquei muito feliz, torci muito a favor, quis muito que ganhasse, porque eu tinha amigos que são amigos de verdade ali, mas senti. E o outro foi que eu saí do Cruzeiro, não saí porque eu queria, assim, não saí, quer dizer, eu saí porque eu queria, porque o Luxemburgo falou, cara, fica aí, você tem contrato até junho, e de repente a gente consegue uma renovação. Eu falei, eu quero jogar, porque eu tinha uma liberdade boa com ele, que ele tinha me levado tanto pré-olímpico quanto Olimpíada, e eu saí, ele montou aquele timaço com a tríplice coroa. Eu falei, cara, não sou o melhor cara pra isso, não. Deixa quieto. Saiu, o negócio anda. Saí, se quiserem me contratar pro programa aí, me dá 6 meses, depois vocês vão explodir, cara, que o podcast vai bater o flow. Ai, ai. Ô, Lucas, e a seletiva, cara? Porque a seletiva, vamos dizer assim, ela foi sei lá, um título que começou a marcar essa história do Atlético, né? Primeira Libertadores, mudou um pouquinho de patamar o clube. E ali você foi protagonista, né? É um título que eu cobro aí. Toda vez que eu vou em Curitiba, eu falo, pô, o Palmeiras tem 2 títulos brasileiros num ano só, velho. E por que não pode dar isso aí? Pelo menos uma Copa do Brasil, sei lá, qualquer honraria nacional, eu digo, né? Porque fica ali, tem gente que nem sabe dessa história, e graças a Deus vocês de Curitiba sempre enobrece essa conquista, porque foi uma vaga para Libertadores, cara. Hoje em dia vai o G9, se bobear aí, esse ano vai 9 clubes para Libertadores. Naquela época era muito difícil disputar a Libertadores. E foi um campeonato muito difícil. A gente, na verdade, estava frustrado. O Petralha, depois do jogo do Botafogo de Ribeirão, que a gente perdeu ali praticamente a classificação entre os 8, ele quase matou a gente, cara. Foi de medíocre para baixo, assim. Até naquela época ele nos explicou o que era medíocre. Que ele falou, medíocre é mediano. Vocês não são mediano, depois que ele deu a pegada forte. Mas foi bom porque ele não nos cobrou para ser campeão da seletiva, mas ele nos motivou a buscar essa vaga ali. E é uma mini Copa do... Mini não, né? Porque são 5 jogos, né, contra clubes totalmente qualificados. Poxa, pegamos até Pô, vocês pegaram São Paulo, Inter, Cruzeiro na final. Pô, negócio de... né, não foi fácil. Não, Curitiba, Portuguesa, clássico, Portuguesa, Curitiba, Inter, semifinal São Paulo e a final Cruzeiro. Só clubes de qualidade, assim, incluindo o nosso co-irmão aí, né, o Coxa, porque é clássico, então não tinha favorito, e a gente conseguiu, e ali eu consegui me destacar, né, eu consegui, principalmente na final, né, fazer os 3 gols no primeiro jogo, deu uma tranquilidade para ir para Belo Horizonte, e foi um campeonato que eu fiz, nós brasileiros a gente tem pudor em dizer, né, mas eu fiz um campeonato praticamente perfeito, assim, é porque quando você fala que você é bom, né, as pessoas acham que você é arrogante, prepotente. Não, se você é bom no que você faz, tem que falar. E naquele campeonato, realmente, eu consegui estar num nível muito bom. Só que o esporte é coletivo, né? Não adiantava nada eu estar muito acima e o time estar abaixo. O time foi muito bem, cara. A gente se dedicou muito. Os reservas que entravam, pô, também os reservas, era Kleberson. Nossas reservas eram sensacionais, assim, né? E a gente conseguiu fazer esses 5 jogos aí, que na verdade foram 10 jogos, um espaço curtíssimo de tempo, 10 jogos memoráveis. E dá para dizer que começou com uma bronca do Petralha, então, essa trajetória aí. Ele era ativo no vestiário, Lucas? Ele cobrava em cima ali no dia a dia? Eu acho que é como hoje, assim, pontual, né? Ele sabe da importância dele, do respeito que o nome dele tem, né, na história do Atlético, na história recente desses últimos praticamente 30 anos, né? E o respeito ninguém tinha medo, né? Tanto que nessa conversa o Axel é duro também, fala, pô, não, mas não é medíocre. Aí ele explicou, mas você sabe que é medíocre? Então, assim, até nesse ponto o Petralha ele tinha uma arte em saber cobrar, e na verdade ele só estava falando a verdade, porque foi uma vergonha a gente perder para o Botafogo, um clube que estava rebaixado, e o nosso time tinha condições, dava para ser campeão brasileiro. Mata-mata são 2 jogos que, se você estiver bem ali, fechar um jogo, pô, tiver numa noite feliz. Então, acho o resultado, às vezes, do primeiro jogo pode matar o confronto, né? Você consegue
ter uma imprevisibilidade muito maior. Exato, e eu acho que era isso que o Petralha via, que nosso time dava para chegar mais longe ali, não ficar em nono como a gente ficou. Então a cobrança dele não E era até porque a classificação estava praticamente garantida, né? garantida, porque a gente pegava Botafogo em Ribeirão, que a gente pegou o Sport em casa, que estava abaixo na tabela também. Então, assim, nós entregamos, isso é fato, nós jogadores, né? E ele fez uma cobrança natural de um dirigente que quer o melhor para o seu clube, assim, ali, tanto é que não teve, depois vocês ficaram chateados, não, pelo contrário, tanto é que ele nos abraçou pra caramba quando a gente foi campeão, esteve lá com a gente em Belo Horizonte, então é um cara que Você fala bastante com ele ainda? eu falo bastante no nível de, pô, o Atlético ganha, meus parabéns, fui em Curitiba apresentar um pessoal, nos conhecer, conheceram ele, não posso dizer que falo toda semana, né, mas ele sempre me atende, e porque eu tenho um carinho, um respeito e uma gratidão, a palavra que é gratidão, porque a oportunidade que ele me deu de jogar no Atlético, e mesmo a transferência, né, de os ensinamentos que eu tive foram sensacionais. Eu me abstenho, né, na questão diretoria, porque existe uma parte de pessoas que gostam, outra que não. Então, eu não posso entrar no mérito, porque eu sou apolítico, né? Eu fui ex-atleta profissional do Atlético Paranaense, vou permanecer dessa maneira. Então, independente de quem seja, minhas portas sempre vão estar abertas. Eu não faço no Atlético, não faço no Botafogo. São os dois clubes do Brasil que eu tenho mais relação, até para manter isso, de ter as portas abertas, literalmente. Então, todas as alas que tem, eu estou presente, mesmo quando era com o Marcos Malucelli, mas com o Petralha eu tenho um carinho especial, tenho uma gratidão por tudo que ele fez para mim como pessoa, né, também, né, eu consegui crescer como ser humano, as oportunidades que foram dadas eu consegui aproveitar, mas se não tivesse dado essas oportunidades eu não seria ninguém, né, então eu tenho que ter essa gratidão e toda vez que eu posso eu agradeço. Deixa eu fazer uma brincadeirinha com você. E a passagem pelo Rentistas, como que foi? E aí, né, ele quer... Ó, mas engraçado, não, vocês vão ter imagens, né? Eu não estive na comemoração porque teve Corpo de Bombeiro, foi um título nacional a seletiva. E eu falo porque meus amigos todos estavam esperando para estar junto no Corpo de Bombeiro, na onde que foi a festa. E naquela noite eu vou para o Uruguai. Então eu realmente assinei o contrato com Rentistas, não foi um contrato que eles me contratam e eu sou imediatamente emprestado novamente para o Atlético. Mas literalmente eu tive sim essa passagem pelo rentista, até por na época tinha essas manobras, né? Nada ilegal, é uma maneira que tinha de repente o Atlético ter uma rentabilidade melhor, não sei se por impostos, aí eu vou estar sendo leviano, né? Ou porque na verdade tinha o Figuer também, que era detentor dos meus direitos, eu não sei se na época poderia mudar com a Lei Pelé que estava próxima de vir, e ele não poder ter os direitos, não sei se era Mas federativo. você se afastava dessa Totalmente. parte aí de como funcionava? Porque, assim, o Atlético comprou você lá do Botafogo, né? Daí o Rentistas comprou uma parte, né, 50%, essa passagem que você disse agora, que você foi lá, assinou o contrato. Daí, quando você ia ser vendido para o Ren, o Atlético vendeu você para o Rentistas por um valor e depois o Rentistas vendeu você para o Ren por um valor maior. Né? É isso que aconteceu. Né? Mas é igual você fala, aí eu tenho que me abster, porque realmente as manobras fiscais, tributárias ou legais, o jogador não participa, né? O que eu me preocupava era você quanto fica que eu ia vendido receber. Ali, né? Não, o que eu me preocupava era quando que eu ia receber e qual conta que eu precisava saber ali, que era uma mudança literalmente de vida, né, de classe social. Eu sempre fui muito conservador com isso. Tanto é que eu nunca tive um carro importado em Curitiba, cara. Eu tinha uma Paraty verde ainda os caras falavam, pô, o Petralha vai te mandar embora. Cheguei em Curitiba comprei uma Paraty verde, cara. Olha que cara sono, cara. Comprei uma Não, Paraty você verde. comprou a Paraty verde e daí você trocou, porque né, era verde. E daí, comprou o Audi, o que aconteceu? Então. Você estava sem placa, o que aconteceu? Não, o Audi é só depois de eu ter ido para a seleção, porque eu conheci lá o Leonardo Senna, lá em Londrina. Eu fiquei com o Audi 3 meses. Aí o Cocito, 3 nada, 2 meses. Que eu voltei, 2 meses.
Porque ele demorou para chegar o carro. O pré-olímpico acabou ali em fevereiro, sei lá. Aí comprei e chegou em abril. Em junho eu fui embora. Então, ele chega em abril, meu carro, lindo, maravilhoso. Oh, vamos descer para... Qual que é as praias? Não, Guaratuba não, Caiobá. Qual que é a melhor? Então, a melhor. Guaratuba e Caiobá. Tem as duas. Enfim, o Cocito tinha lá um lugar que ele ficava, oh, vamos descer. E a minha namorada tava lá. Cara, tinha acabado de pegar o carro. Eu ali na Umbará, bonitinho, que todo mundo, ô, Lucas, vem um cara de bicicleta, ele ultrapassou o caminhão, eu não vi, bati no cara. Oh, amassou tudo o capô do meu carro, mas aí você fala assim, sem placa, né? Desci pra praia, não. Desci e falei, não, eu tenho que ir. Não ia deixar de boleirar na praia com o áudio de novo. Todo amassado, mas fui pra praia. Sem placa, ninguém entendia. Ninguém entendia o carro amassado e sem placa, velho. Carro velho amassado. Mas fui pra praia. Amassou mesmo, então. Amassou o capô bem e quebrou um pouquinho, trincou um pouco o para-brisa, que o cara bateu e caiu em cima, assim, do capô e do para-brisa. E a história o ciclista ficou bem, só para saber. Ficou bem, cara, aí e fui inteligente, porque quem errado foi ele, e eu fiquei no local ali, esperando o chegar, né, até para não ter problema depois, aí você vê que nem a imprensa não ficou sabendo nada. O cara mesmo ficou pedindo desculpa ali, mas aí chegou o SAMU, mas ele tava bem. Ele não... Só o meu carro não. E a história do táxi? Que vocês tomaram uma batida de polícia no táxi? Nossa senhora, essa é boa também. Cocitão falou, deu tempo de você falar com ele, cara. O WhatsApp aqui. É rápido, né, cara? Pensei que era coisas piores, mas Não, essa aí a gente vindo do CT não sabe lá. Que eu tô guardando ainda. Pô, você falou que ia me contratar para trabalhar com vocês, não vou mais. A gente tava vindo de um bará, cara. Não, vindo não, a gente ia naquele shopping Estação. E o Cocito agora pode falar, o Cocito bebia uns negócios, velho, ele era forte. Eu não bebia, cara, assim, muito aprendi a beber com o Cocito, já que ele me entregou aí, eu vou entregar. Não bebia quase nada e fui com esse pé de légua aí, o cara era forte. Aí a gente foi, de repente, tá dentro do táxi, cara, não sei se isso é verdade, parece que o táxi tem um sinalizador ali que para a polícia, né, quando eles estão sequestrando, não sei se era isso, na época o cara falou que era isso, não sei se é verdade. De repente, a polícia parou a gente, enquadrou, tal, e aí é jogador do Atlético, ele não quer nem saber, e abre as pernas e tal, e fomos enquadrados bonito, cara, assim, eu tentando falar que era jogador do Atlético, era bem no começo que a gente tava aí, ninguém conhecia a gente, não teve nada de... Cara, foi feio. Não aliviaram pra você. Não, que jogador de Atlético, o cara pensou que era mentira também. Eu era mais magro do que tudo, né, cara? Neguinho, esse cara tá me mentindo, mas depois ele nos liberou, pegamos um táxi e fomos embora lá pro CT. Mas o que aconteceu nesse táxi aí, cara? Não, na verdade, foi o que eu digo. Eu acho que o cara pôs lá esse sinalizador lá, ou não sei se ele desconfiou mesmo de nós, o taxista, e a polícia bateu mesmo e fez assim, pô, eu tô sendo ignorante, ele fez só o que deveria ser feito. Eu tentei dar uma carteirada nele, mas não teve jeito. Ô, Lucas, vou te botar numa enrascada agora. Arena antiga ou arena nova? Arena antiga. Eu fiz o gol lá. Passava aquele eu não fico no meio. Não fico no meio. Não, você fez o primeiro gol, né, da inauguração do estádio. Mas é assim, tá fantástico, né? Hoje em dia tô de sacanagem, assim. A Arena Nova tá muito mais moderna, é muito melhor até de assistir, né? Na outra tinha alguns pontos cegos ali, e muita gente reclamava. Mas tem um lado que aí eu vou puxar, assim, né? A torcida organizada, assim, como tinha menos restrições, assim, era lindo de ver, né, cara? Eu não sei se vocês se recordam bem, assim, era uma festa que... A festa é diferente, né? Não foi um nem dois jogadores que já falaram, vários jogadores já confessaram que entrar ali era um verdadeiro caldeirão. Eu não joguei na arena antiga, né? Que diziam também que era... A Baixada Antiga. A Baixada Antiga, não joguei, né? Na verdade não era arena, era Baixada. Não joguei, diziam também que era difícil de jogar ali, mas o que eu vivi ali, eu vou te falar, é algo impressionante. Você falou de torcida, né, o Júlio, no começo, como eu não senti a torcida do Corinthians,
eu nunca vi nada igual à torcida do Atlético. Porque quando você joga de titular, que você vê, né? A torcida, a vibração, no momento ruim tá ali te cobrando. Então, eu nunca vi algo igual, não. Você chegou a enfrentar o Atlético aqui, pelo Cruzeiro ou pelo Corinthians? Não. Eu enfrentei o Atlético, mas lá no Estádio do América, né, no Independência. E o Luxemburgo, gente boa pra caramba, não me colocou nem um minuto. Então, eu não tenho esse lado ruim aí com o Atlético. Pô, fechou Fechou, me sacaneou. Gente boa demais, gente boa. Eu digo que toda vez que eu tenho a oportunidade também de defendê-lo, porque todo mundo só critica ele naquela Olimpíada. Porque não levou o Romário, porque não levou o Rivaldo, porque não levou o Dida. Cara, sabe o que ele fez? Ele confiou na gente, cara. Porque as pessoas têm a memória curta. Em fevereiro, a imprensa queria metade da seleção olímpica, porque nós encantamos e goleamos a Colômbia, a maior goleada até hoje histórica, porque Sub-23 é uma equipe profissional, então a maior goleada entre Brasil e Colômbia era aquele jogo, enfim, demos de 4 da Argentina, e todo mundo pedia os jogadores. Aí ele tem a oportunidade de ir para uma Olimpíada com 18 jogadores, que na época só podia levar 18, e, cara, nós que não correspondemos, nós que não tivemos culhão ali para enfrentar, né? Porque ele vinha com vários problemas, a imprensa pegando, problema de documento dele lá, de falsidade ideológica, enfim, CPI. Cara, a gente tinha que blindar, cara, ele. E a gente não tinha, talvez, maturidade, experiência para falar, vamos assumir aqui, esquece os problemas, vamos embora. E ele era um cara excepcional, ele tinha sempre uma equipe por trás também que auxiliava ele, né? As pessoas por trás ajudavam ele a ser o cara que ele foi, porque números, você põe no papel, o Luxemburgo é um dos maiores do Brasil e vai ser. Mas o cara tá ultrapassado. Pô, o Felipão tá no Grêmio, cara. O cara, quando é bom, ele vai sempre conseguir tirar alguma coisa. É óbvio que eu que também gosto de estudar, igual quando fala, Lucas, você poderia ser treinador. Eu falo, não, cara, não estudei para isso. O fato de eu ter jogado não me contempla. Tanto é que o médico só é um bom médico porque ele estuda lá o tanto de tempo. Enfim, todas as profissões você tem que estudar. Então, eu acho assim que essa velha guarda deveria se especializar, criar novas situações, até para não ter essa cobrança, né, que os caras têm. Mas que eles foram bons e são bons, isso é fato. E aquele jogo, lembrando, com Camarões, né, Lucas, que você já comentou, pô, se eu me lembro, o Ronaldinho empatou o jogo no último lance, né, praticamente. Aí vai para a prorrogação, Brasil com moral, com 2 jogadores a mais, que você comentou. Eu acho que até vocês imaginaram que estava no papo, né? Agora ninguém tira. Tava. Talvez isso, futebol é muito injusto, né? Injusto não, ele é traiçoeiro. Eu tenho certeza ali que a minha reação, porque eu lembro assim bem, porque eu já tinha saído, né? Eu fui titular nesse jogo, entrou o Giovani no meu lugar, ou Roger Flores, né? Eu não lembro quem que entrou no meu lugar, eu lembro que eu saí. Mas eu lembro que no banco a gente falou, agora já era, porque a gente conseguiu fazer o gol. E se tivesse VAR a gente teria classificado, porque não posso dar desculpa. Como eu falei que eu sou vencedor, essa derrota era para eu ter na minha carreira. Não tem como, mas só que o Fabiano faz o gol legítimo, né? Se tivesse VAR, ele saiu muito de trás, assim, é um lance que fica marcado. Como existe vários lances, né, que são marcados por erros de arbitragem, mas a gente pensou que já era. A gente pensou mesmo, entramos ali na prorrogação, falei, agora nosso time tinha mais qualidade também, apesar deles ter o Eto'o, o Gênemi, o Mbappé não, Mbomar, só que nosso time era melhor, mas deixamos escapar. Lucas, você está no futebol hoje em dia? Como está a tua vida? Você mora em Ribeirão? Como que tá? Eu tô em Ribeirão. Na verdade, eu trabalho com construção civil. Eu tenho aí em Curitiba uma parceria com o Cocito. A gente tem uma construtora que chama CDL. A gente já uma parceria legal aí já desde 2008. A gente constrói muito no Xaxim, no Aura ali. Agora a gente foi para o Guaíra. Então, eu fui para esse lado. Em Ribeirão, aqui na minha região, eu tenho em Franca também uma outra construtora, que essa não tem nome fantasia. A gente trabalhei meu sócio fazendo predinhos, enfim, entrei de cabeça, né, no mundo de construção civil. E eu tenho uma escola de oratória também, que foi um outro braço de investimento que eu fiz, que inclusive eu estava para levar para Curitiba, mas a pandemia fez eu cessar um pouco esse meu sonho, tô esperando. Mas realmente, é natural esse teu dom aí, porque você fala muito bem, né? Meu pai, cara, foi chato comigo. Eu digo que eu estudei muito, assim, né, ter meu segundo grau, era para eu ter até feito faculdade, que quando eu termino aqui dava para eu fazer, mas eu falei, pai, não aguento,
vai que eu sou vendido aí, e fui vendido depois de 2 anos só. Então dá para eu ter começado aqui e terminado em Curitiba. Mas meu pai pegava no meu pé porque ele falava que o plano A era estudar, o plano B é ser jogador de futebol. Mas eu modifiquei a ordem ali e consegui ser atleta profissional, e ele sempre me cobrava disso, porque sempre tinha um preconceito, né, em cima de atleta, assim, né? Sempre teve. E se você pegar aí antes, né, porque eu era mais jovem, lógico que eu cometia mais erros, mas eu sempre tive uma postura legal, assim, nunca fui empolgado, porque meu pai sempre falava, pô, calma, pensa bem para responder, não vai no calor do jogo, falar besteira, pô, vai num programa, se pondera, veja o que você vai falar, você não vai te E comprometer. curiosamente, você ficou marcado por uma frase, né? Olha só, que ironia. Que foi espontânea, né? Porque não que eu tenha sido um jogador formado, falsificado, mas eu conseguia me ponderar para não falar muita besteira e não criar polêmica. Eu nunca fui polêmico, nunca. Essa do Klemer foi a única, você viu? É porque foi fantástica, né? Mas não foi dom, não. Eu ainda procuro aprender muito as técnicas de oratória. Eu imaginava que eu também falava bem, mas tem muita coisa para eu aprender ainda. E estou nesse caminho, tentando triunfar no futebol. Você disse, eu estou sonhando em fazer algo que seja interessante. Eu não quero ser agente, mas eu sonho em ser investidor. Então, eu estou procurando algumas parcerias. Já tenho algumas parcerias, mas ainda nenhum de jogador que já tenha despontado. Assim, eu queria ser investidor e participar dessa parte de planejamento, né, de carreira, do pós-carreira do atleta, que é o mais difícil, né? Que a gente joga, parece que é muitos anos, mas é um espaço muito curto e a gente entra para a vida normal, com a expectativa do brasileiro, que agora com a pandemia vai diminuir um pouco, mas está entre 70 e 74 anos, a gente tem uma vida praticamente mais da metade, né, depois que para de futebol, e muitos não têm o que fazer, não sabem o que fazer, de repente tudo que ele acumulou, né, durante esses entre 14 e 18 anos aí de futebol, o cara perde tudo. Fala, o cara é burro. Cara, não, é porque a gente não tem... O brasileiro não tem educação financeira. Hoje eu participei de uma reunião que nós falávamos disso. Uma das principais falhas, né, do ensino brasileiro é não ter educação financeira na escola, cara. Algo básico, assim, para a pessoa realmente... E imagina no futebol, que já vem, a maioria vem já de uma base muito fraca, né, de estrutura familiar, então já tem as dificuldades naturais. E então eu sempre me preocupei com isso, ainda me preocupo. A pandemia assolou a gente, né? Os planos que a gente tinha, meio que a gente teve que refazer, sofremos um pouquinho aí, mas tenho convicção que eu vou chegar ali com sucesso como empresário também. Legal. Alto nível bate-papo, hein? Resenha muito legal com o Lucas, queria te agradecer. Eu que agradeço, você e o Júlio aí, perguntas pertinentes também, puxou um pouquinho, beleza, né? Porque tem gente que nunca me fez esse tipo de pergunta, algumas que você fez, mas não saí pela tangente, né? Não fiquei em cima do muro, respondi. Desejo sucesso. Eu acho que programas como esse, assim, da gente ter oportunidade sem ter muito tempo, sem se preocupar tanto com a audiência, né? Que ajuda a gente poder passar quem nós somos, né? Porque tem muita gente que não lembra do Lucas, né, cara? Aí eu tenho que ficar toda hora, eu sou o Lucas. Aí vocês fazem, com esses programas, vocês fazem esse papel aí para mim. Legal. Valeu, Lucas. Um abraço para você. Valeu, Lucas.